Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Você está no canal Bíblia de Fato. E se você entrou aqui, é porque você quer saber o que significa isso de tentação do versículo isolado. Então fica conosco até o final, que nós iremos meditar sobre isso. As Sagradas Escrituras são o livro que o nosso Senhor e Deus nos deixou como a nossa regra para compreendermos quem é Deus e assim nos firmarmos na sua presença, conhecendo o plano da salvação, e a nossa comunhão vai crescendo e a nossa alma está segura na âncora que é o Senhor. O Salmo 46 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aquele que peleja por nós, aquele que supra as nossas necessidades. Mas nós podemos entrar por um caminho tenebroso e de trevas, até usando a própria Bíblia. A Bíblia Sagrada é um livro que nós precisamos saber como utilizar. Em especial, uma grande parte, para não dizer a maioria dos cristãos, se utiliza da Bíblia Sagrada apenas como um meio de tratamento das suas crises emocionais, e quando necessita de algo para aplicar na sua vida pessoal, vai lá na Bíblia, abre em algum texto, e por isso surgem muitas crendices de abrir, como por exemplo a Bíblia no Salmo 90, de repetir frases e versículos como se isso fosse um mantra ou uma magia. A Bíblia Sagrada é um livro para nós buscarmos conhecer sobre o Deus que é revelado nela. Primeiramente o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito de Deus que habita dentro de nós, e saber qual é o plano que Deus tem para nós. E com isso, estar satisfeito em Deus em qualquer circunstância dessa vida. Muitas pessoas acham que o engano do diabo está apenas em religiões que não são cristãs, no satanismo ou em qualquer outra coisa. Mas o diabo, que é malicioso e enganador, ele se utilizará daquilo que é a nossa maior intenção e que buscamos com maior intensidade para alimentar a nossa alma, que é a Bíblia Sagrada. Por isso, Jesus Cristo, Paulo, Pedro e os demais apóstolos falaram para ter cuidado com os lobos devoradores que entrariam no meio do povo de Deus. E a ferramenta do engano é o quê? A Bíblia Sagrada. A Bíblia é a verdade. Mas o que seria o engano a partir da Bíblia Sagrada? Seria interpretar as Sagradas Escrituras de forma errônea, fazendo com que nós venhamos a tropeçar se utilizando de versículos isolados sem um contexto. E o texto base que nós utilizamos para isso é Mateus capítulo 4, versículo 6. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha só, que versículo tremendo que Satanás usa para tentar a Jesus Cristo. É nesse contexto que muitos cristãos vivem a sua vida dizendo: tira uma palavra de Deus para mim aí. Né? Caiu em qual palavra? E muitos vivem nessa consulta ou até consultando os seus sonhos em algum livro de banca de jornal. Mas esse não é o propósito e nem aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Precisamos compreender qual é o propósito de Deus com tal livro das Sagradas Escrituras, qual era o propósito do autor em sua época, qual era aqueles que iriam ouvir a palavra e qual é o fim daquilo que foi narrado ou daquilo que era como norma e regra de forma prescritiva para aquele povo. Quando você identifica qual o propósito do livro ou do capítulo, você fará uma aplicação para os seus dias de forma coerente e de forma sadia. Como nós podemos interpretar o texto que Satanás usou para Jesus de forma coerente e sadia, sem que não seja uma tentação? No Salmo 91, foi esse o salmo em que Satanás usou para tentar o Senhor Jesus Cristo. E o primeiro verso do salmo diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem habita no esconderijo do Altíssimo não é de maneira alguma idólatra e não nega a direção de Deus de maneira alguma. Satanás estava se colocando e se coloca dentro da humanidade como um Deus, como se fosse um Deus. É por isso que Jesus Cristo usou a palavra para combater a palavra de Satanás, mesmo que seja baseado nas Escrituras. E Jesus disse: também está escrito. Com isso, o nosso Senhor está nos ensinando algo muito
profundo e que é um fundamento para estudarmos a Bíblia. Nas entrelinhas, Jesus está dizendo: preste atenção ao contexto. Cuidado para não ler e aplicar a Bíblia na sua vida sem contexto. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Se de alguma forma Jesus caísse ou tropeçasse de um penhasco, Deus iria proteger para que ele não morresse assim, porque a cruz estava preparada para Cristo. Mas, no sentido de tentação, Jesus está combatendo isso dizendo: eu não posso tentar a Deus para forçá-lo a fazer um milagre e me segurar, para que todos diante do pináculo do templo vejam que sobre mim há algo sobrenatural. E ele mostra o contexto e diz a partir do versículo 13: o Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Ele está dizendo: eu obedeço às diretrizes de Deus, não a de um anjo que está me tentando, mesmo que use a palavra de Deus. Hoje é comum entre os cristãos ouvirmos pessoas eloquentes e que têm um domínio da retórica, domínio das línguas originais das Sagradas Escrituras, e a sua eloquência é muito agradável para ouvir. Mas muitas vezes o ensinamento, mesmo travestido de uma aparência de transmissão e comunicação tão boa, mas o que há é trevas e preocupação. Por isso que Jesus Cristo diz: não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que ouve a roda de vós. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti, e te destruas de sobre a face da terra. Jesus estava dizendo: se eu me jogar daqui, eu estarei obedecendo a um outro Deus, eu estarei desobedecendo ao Senhor, estou trazendo a ira do próprio Deus para ele. E logo Cristo não cumpriria o seu propósito. Porque o Salmo 91 diz tudo isso, que ele nos livrará do laço do passarinheiro, ele nos cobrirá com as suas penas, não temeremos espanto noturno, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Por quê? Porque o verso primeiro está escrito: habita no esconderijo do Altíssimo. Estar na presença de Deus, debaixo da sombra do Onipotente, que significa um relacionamento de obediência. Não importa o mal que nos cerque, se nós obedecermos a Deus, aplicarmos as Sagradas Escrituras de forma correta na nossa vida, nós não iremos errar. Existem alguns exemplos de aplicação de Bíblia Sagrada errônea, como por exemplo, Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. As pessoas interpretam como que eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus me dará força para fazer. O que Paulo está dizendo é que eu tenho força para me manter em qualquer contexto, mesmo de crise como de bonança, em não negar a Deus. Em 2 Timóteo 2,13, muitos interpretam o texto que diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, como se Deus fosse fiel para cumprir promessas a pessoas infiéis. Mas o versículo 12 diz: se nós o negarmos, também ele nos negará. O texto está comparando o nosso caráter com o de Deus. Se nós formos infiéis, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus será fiel. É comum nós pegarmos textos da Bíblia e fazermos isso. É claro que muitas vezes o português, às vezes, na sua transliteração, atrapalha um pouco. Como, por exemplo, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E esse nada me faltará, que na verdade, literalmente, do hebraico seria: o Senhor é o meu pastor, ele não me falta. Ou seja, ele não me deixa, ele está sempre presente. Isaías 42 diz: não faltará, ele não faltará. Então a presença de Deus como pastor faz com que o contexto confirme isso. Ele nos guia mansamente às águas de descanso, refrigera a minha alma, usa o cajado e a vara para nos exercitar na fé cristã. Quando nós examinamos a Bíblia da maneira correta, nós temos a iluminação e logo estamos de cabeça erguida diante de qualquer falso doutor, falso mestre, falso professor, e o Deus nos dará o livramento. E só mais um exemplo para nós finalizarmos nesse. Em Amós 4,12 existe um texto muito utilizado em congressos, em festividades, muito usado para falar da volta do Senhor. O texto que diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Quando você confirma o contexto e lê Amós do 4, do versículo 1 ao 11,
você percebe que Deus tentou várias vezes, através de castigos menores, fazer com que Israel se arrependesse e voltasse para a sua presença. Como Israel não se arrependeu, aí ele dá o veredito final: prepara-te, porque agora o próprio Deus vai vir, ou seja, você vai se encontrar cara a cara com ele, ou seja, Deus vai vir, vai destruir, vai acabar com essa rebeldia e com todo esse contexto de desobediência. E é assim que muitas pessoas se comportam e pegam o texto bíblico, negam a veracidade e a interpretação do texto bíblico, com isso estão desprezando o próprio Deus e a sua palavra. A Bíblia Sagrada, ela tem a sua mensagem e ela não é interpretada por vontade de homem algum. Os homens de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. E quando nós interpretamos a Bíblia correta, nós estamos honrando a Deus, estamos honrando os autores do passado que deram a sua vida pela mensagem de Deus, estamos sendo homens e mulheres de Deus que honramos a mensagem de salvação, de exortação e de consolação para o mundo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós temos uma série no nosso canal chamado Versículos que te ensinaram errado. Então convido você para ir lá na nossa série e se alimentar um pouco mais da santa palavra de Deus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.